Oi! Teorema de Laplace para calcular determinantes de qualquer ordem, tá? Esse é o único teorema para cálculo de determinantes que resolve qualquer um, mas a gente só usa ele quando realmente precisa, porque ele tem um cálculo um pouquinho mais pesado. Vamos lá, para calcular esse determinante, então a primeira coisa que eu preciso compreender é essa matriz reduzida, tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente trabalhando em cima do exemplo e dando as ideias para vocês. Ó. Então, se eu tenho essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A matriz reduzida depende do elemento que eu escolho. Por exemplo, se eu escolher o elemento A22, então ele é o 5, né? Então, o A22 é o 5. Para eu fazer a matriz reduzida desse elemento, então eu cancelo aquela linha e aquela coluna. A coluna aqui está o 5 e a linha aqui está o 5. Então, o que sobra é um determinante, ó, o 1, o 3, o 7 e o 9. E essa daqui é a matriz reduzida relacionada ao termo A22, tá? Então, essa matriz reduzida, ela vai ter uma ordem n-1. Se a original tinha ordem 3, a reduzida vai ter ordem 2. Porque eu vou suprimir a linha I e a coluna J daquele termo. Então, se era 2, 2, é a linha 2 e a coluna 2, né? Essa matriz reduzida tem um determinante, tá? Então, aí, quando a gente faz o determinante dessa matriz reduzida, então eu tenho o menor complementar, tá? Essa matriz reduzida, eles chamam de D e J, tá? Porque ela tem a ver com o determinantezinho dessa matriz reduzida, que vai ser o menor complementar. Então, se eu quiser aqui o menor complementar do A22, então eu vou escrever D22. O que vai ser esse D22? O determinante do 1, 3, 7, 9, que vai ser 9 menos 7 vezes 3, 21. Né? E 9 menos 21 são menos 12, tá? Então, esse daqui seria o menor complementar do termo A22, tá? Então, eu indico pelo D quando eu estou falando ali do menor complementar, tá? E o determinante foi o menos 12. Então, aqui a gente vai ver dois exemplos, tá? Então, o D21, olha, linha 2, coluna 1. A gente cancela a linha 2, cancela a coluna 1, né? E o que sobra? 2, 1, 8, 2. Tá aqui a matriz reduzida, tá? E a mesma coisa agora aqui no 1, 3. Então, no 1, 3, ó, é linha 1, coluna 3. O que sobrou? Tá aqui a matriz reduzida que sobrou, tá? Bom, então, vamos em frente. Agora, o cofator é o que a gente usa lá no método de Laplace. Então, o cofator, ele faz menos 1 elevado a i mais j, tá? E esse cofator, a função dele é ajuste do sinal daquele determinante. E aqui eu faço o determinante daquela matriz reduzida, tá? Então, aqui eu faço menos 1 elevado a i mais j vezes o menor complementar. O que é o menor complementar? É o determinante da matriz reduzida, tá? Então, o D e J é a matriz reduzida, o determinante dela vezes menos 1 elevado a i mais j. Bom, esse método é mais complexo, mas ele resolve para qualquer
tamanho de determinante, tá? Então, olha só, aqui a gente vai calcular dois cofatores. Então, eu quero o cofator do elemento A13. O cofator é indicado pela letra maiúscula A. Então, o cofator desse termo 13 é o Azão 23. Então, eu vou pegar menos 1 elevado a 2, aqui é 13, né? O elemento A13. Então, aqui eu vou somar no IJ o 1 mais 3, vezes o determinante do menor complementar aqui, né? 3. Então, cancelando a linha 1 e a coluna 3, sobrou essa matriz aqui, reduzida. O determinante dela é o menor complementar. Então, ó, 3 vezes 8 aqui, 24, menos 2 vezes 2, 4. Esse determinante deu 20. Então, o cofator vai ser menos 1 elevado a I mais J, que é 4, vezes o 20. Menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. Então, esse cofator deu 20, tá? Então, para calcular o cofator, é sempre esse ajuste do sinal, menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz reduzida, tá? Bom, aí, vamos embora. Vamos sair daqui, deixa eu tirar essas bagunças aqui. Vamos lá. Agora, aqui, olha, a gente vai ver um outro cofator, o cofator A23. Então, A23, ó, cancela a linha 2 com a coluna 3. Pego o que sobrou, faço o determinante, então vai ficar 16 menos 10, que dá 6. E aí, eu multiplico por esse menos 1 elevado a I mais J, que é o ajuste do sinal. Então, menos 1 elevado a 2 mais 3, 5. Aqui, no caso, vai ficar negativo, porque o expoente é ímpar, vezes o 6. Então, esse cofator ficou negativo, menos 6. Tá? Então, esse é o cálculo do cofator. Para a gente poder usar o método de Laplace, eu preciso dos cofatores. Porque o método de Laplace é o seguinte: é a soma dos produtos dos elementos de uma fila, que é linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. E aí já dá o determinante, tá? Então, eu tenho que escolher uma fila e multiplicar cada elemento pelo seu cofator e somar tudo. Então, olha só o que acontece aqui. A gente vai escolher essa fila, você vê que essa fila aqui ela já até foi escolhida por uma razão, porque ela tem 2 zeros, né? Poderia ser essa aqui também, tá? Mas vamos fazer dessa que está aqui na vertical. Então, eu tenho que pegar cada termo e multiplicar pelo cofator dele e somar tudo para dar o determinante, tá? Então, aqui a gente escolheu essa coluna. Então, essa coluna é a minha matriz, tá? O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que fazer para achar o determinante. 3 vezes o cofator dele. Quem é o cofator dele? É o cofator 1, 2. Por quê? Porque está na primeira linha e na segunda coluna. Depois, esse daqui vai ser 0 vezes o cofator dele, que é o A22, vai morrer. Esse de baixo é 0 vezes o cofator dele, que é o A32, vai morrer esse cálculo. E 2 vezes o cofator A42, que esse vai valer, né? Então, na verdade, ó, o que eu tenho que fazer são esses dois cofatores aqui, né? Porque eu tenho que fazer 2 vezes o cofator A12, 42,
e 3 vezes o cofator A12, tá? É isso que eu tenho que fazer nesse caso. Então, aqui a gente vai ver o cálculo do primeiro cofator, que é o A12. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2, esse é o ajuste do sinal, vezes o determinante da matriz reduzida. Então, como é 1, 2, eu vou pegar essa coluna, essa e essa, e monto uma matriz com a sobra, né? E aí eu vou ter que calcular esse determinante. Então, para calcular esse determinante, ó, eu copio as duas primeiras e vou fazer aqui o cálculo pela regra de Sarros. Então, ó, menos 1 vezes menos 1 fica 1. Peraí, que aqui eu risquei errado. Ó, aqui é menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 3, 3. Essa deu 0. 3 vezes 2, 6. Aí, agora a secundária. Essa zerou, nem preciso colocar. Essa deu menos 1, mas como é secundária, vai ficar mais 1. E essa daqui zerou. Então, somando tudo, ó, deu 10, tá? Então, esse determinante entrou aqui, ó, 10. E menos 1 elevado a I mais J, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, vezes 10, então deu menos 10. Esse aqui é o A12, é o cofator. Então, o determinante já começou a aparecer, ó. 3 vezes o menos 10, que é o cofator A12. Então, 1 já foi. Então, isso aqui já é lá o final da conta. Agora, só falta fazer 2 vezes o cofator 42. Então, eu vou ter que calcular esse cofator 42, tá? Então, o 42, ó, cancela a linha 4 e a coluna 2. Pego a matriz que sobrou e vou fazer o determinante, tá? Copiei aqui. Então, primeira diagonal já zerou. Segunda diagonal, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, essa deu 24. Essa zerou também. Essa zerou também. Essa aqui dá menos 3, né? Só que como é secundária, mais 3. E essa aqui dá menos 4. Como é secundária, entrou mais 4. Tá? Então, 24 mais 7, 31. Esse foi o determinante aqui, que é o menor complementar, tá? Então, eu vou fazer menos 1 elevado a 4 mais 2, 6, que dá 1 positivo, vezes 31, tá? Então, voltando lá naquele slide, ó, faltava só a gente achar, né, esse cofator para terminar o cálculo. Então, olha só, agora o cálculo final. O A12 é o 3 vezes o cofator A12, que a gente calculou ali, deu menos 10. Então, 3 vezes menos 10. Esse é 0, vai zerar. Esse é 0, vai zerar. Esse é 2 vezes o cofator 42, que deu 31. E esse daqui deu menos 10. Então, aqui vai ficar menos 30 mais 2 vezes 31, que é 62, deu 32. Então, esse determinante, usando o teorema de Laplace, tá? Então, no teorema de Laplace, a gente sempre busca escolher uma linha que tenha algum zero para dar uma reduzida no cálculo, como a gente viu aqui, tá? E agora, a gente vai resolver esse exercício 13, que lá na apostila pede para fazer pelo método de Laplace, né? Então, por esse método, eu tenho que escolher uma fila, né? Então, vamos lá, vamos escolher uma fila aqui, ó. Eu vou escolher essa primeira fila aqui, já que não tem nenhum zero,
eu escolhi ela, tá? E aí, então, eu vou começar, ó, a montagem dele vai ser, o determinante de A vai ser 1 vezes o cofator dele, 2 vezes o cofator dele e 4 vezes o cofator. Como aqui é o A1, 1, então é o cofator 1, cofator 1, 2, cofator 1, 3, tá? Então, agora eu só preciso achar esses 3 cofatores. Então, olha só. Como o primeiro é o A11, então vou achar o cofator A11 aqui. Eu faço um círculo, cancelo a coluna e a linha. O que sobrou? Esse menor complementar aqui, né? Então, eu vou fazer assim, ó, menos 1, sempre esse ajuste do sinal é o começo. Menos 1 elevado a I mais J, vezes esse determinante, que é 2 menos 1, 1 menos 2, tá? Então, isso daqui vai ficar menos 1 elevado a 2 vezes. Agora, essa conta, 2 vezes 2, 4. Isso aqui é menos 4, menos o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é menos 4 mais 1. Menos 1 ao quadrado dá mais 1, vezes menos 3. Então, guarda aí esse menos 3. Esse é um cofator. Agora, eu preciso do cofator A1, 2. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes agora o determinante da matriz reduzida. Ó. Então, agora, como é 1, 2, eu vou cancelar a linha 1 e coluna 2. Então, agora o determinante sobrou é 3, 5, 1 menos 2. Bom, então aqui vai ficar menos 1 elevado a 3, e aqui, ó, é menos 6 menos 5. Diagonal principal menos a secundária. Essa dá menos 1 e essa daqui dá menos 11. Então, o cofator A1, 2 dá 11 positivo. Guarda lá, tá? E agora, o cofator A1, 3. Então, menos 1 elevado a I mais J, vezes o menor complementar 1, 3. Então, agora é a linha 1 com a coluna 3. A matriz reduzida é essa aqui, tá? Então, vai ser menos 1 elevado a 4 vezes. Então, aqui ficou menos 3, menos 10, que é a diagonal secundária. Então, ficou 1 positivo elevado a expoente par, vezes menos 13. Agora, eu pego o cofator A1, 3, que deu menos 13, e trago aqui. Então, quanto vai ser o determinante de A? 1 vezes o menos 3, 2 vezes 11 e 4 vezes o menos 13. Então, fica a primeira parte aqui fica menos 3, aqui fica 22, e 4 vezes 13 dá menos 52. Então, menos 55, terminando a conta, né? 22 positivo com menos 55, vai dar, então, menos 33, que é o determinante dessa matriz A. Então, esse já é um exercício da página 35, que é uma lição de casa, assim, só para a gente treinar um pouquinho esse método, tá? Então, era isso que eu queria deixar nesse vídeo. Um beijo para todos, tchau e até a próxima.